oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram aí os dias? Então, lembra que eu falei para vocês que nós faríamos, né, uma aulinha de revisão somente de biografia e autobiografia. Nós falamos nas aulas anteriores, fizemos uma revisão dos dois capítulos que vão cair na AV1. Fiz a aula passada somente de versos, né, de canção, letras de canção. E hoje faríamos a última parte, que seria só de biografia e autobiografia, que é somente de exercícios. Eu acho que vocês estão lembrados, né? E vai funcionar do mesmo esquema da aula passada. Vocês vão pausando o vídeo, vão respondendo no caderno, numa folha, tá? Não peguem a resposta antes de fazer. Façam primeiro. Lembrando que a nossa provinha está chegando, né? Então, prestem bastante atenção, revisem aí direitinho para poder gabaritar na prova. Então, vamos lá, vamos dar andamento aos nossos exercícios. Vou sair um pouquinho da tela de vocês, né, para a gente poder ler o texto e responder aí as questões. Perfeito? Então, lembrando que a aula de hoje é somente exercícios de biografia e autobiografia. Não esqueçam, tá bom? Então, vamos lá? Vamos aí, vamos pegando aí o papel, o caderno, tá? Então, eu vou começar aqui a ler a história. Luiz Lázaro Sacramento Ramos é um ator, apresentador, cineasta e escritor de literatura infantil brasileiro, que iniciou a carreira artística no bando de teatro Olodum, durante os anos de 1998 a 2002. Foi âncora do Fantástico, ganhou notoriedade ao interpretar João Francisco dos Santos do filme Mandé Santana, em 2002. Lázaro foi indicado ao Emmy em 2007 de melhor ator por sua interpretação na novela Cobras e Lagartos como Foguinho. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1978 e cresceu em meio a um cenário pobre, porém rico em cultura na periferia de Salvador. Foi justamente ali que o ator descobriria seu talento e chegaria a ocupar seu lugar no meio artístico. Deixa eu passar aqui. E diz assim: com apenas 10 anos de idade, Lázaro Ramos aprendeu teatro na escola e já se apresentava como ator mirim em eventos. Deixa eu ver. Ai, passei. É porque tem um negocinho na minha tela, gente. Não estou conseguindo tirar para poder ler. Em eventos escolares. Não demorou muito e engajou-se no projeto Bando do Teatro Olodum, que integrava jovens às artes cênicas através do teatro e cinema. O grupo teatral, formado por atores negros, era dirigido por Márcio Meirelles, que sempre notou o talento nato de Lázaro Ramos. Neste campo, aprendiz de arte cênica e futuro ator global, se dividia entre um laboratório de análises clínicas, onde trabalhava para ajudar a sustentar a casa, haja vista ser filho único e sua mãe estar doente. Ao passar em testes pela Rede Globo para o papel de Foguinho na novela Cobras e Lagartos, o ator ganhou a simpatia nacional e se tornou um fenômeno. A novela, levada ao ar em 2007, garantiu a Lázaro Ramos uma indicação ao Emmy por sua excelente interpretação. Mas para chegar até o ano de 2007 e a uma novela da Globo, o ator teve que fazer diversas peças desde 1993, quando na peça A Máquina ganhou notoriedade no eixo Rio-São Paulo. Foi justamente desta época que ele aproximou-se de grandes atores e diretores. Ai, passei. Antes de chegar à novela Cobras e Lagartos, a estreia de Lázaro Ramos foi na microssérie Pastores da Noite, que lhe rendeu elogio dos principais diretores globais. Ao juntar-se a Wagner Moura, Lúcio Mauro Filho e outros atores da emissora, Lázaro participou da série Sexo Frágil. O papel de Lázaro Ramos, assim como os demais, se dividia em interpretar um homem e uma mulher.
O ator é um ativista dos direitos humanos de conscientização contra o racismo. Casado com a atriz Thaís Araújo, tem 2 filhos, João Vicente de Araújo Ramos e Maria Antônia. Em 2013, ele e a esposa voltaram a contracenar juntos no filme Acorda Brasil. Em 2014, em Geração Brasil. E em 2015, em Master Brown. Agora vamos às perguntas. Então aqui, né, nós falamos sobre a história de Lázaro Ramos. Na verdade, não foi ele que contou, né? É alguém que está relatando a trajetória dele. Então, a gente tem aquela diferença, não sei se vocês vão lembrar, de biografia para autobiografia, né? Qual é a diferença? A biografia é quando alguém conta a história de uma outra pessoa. E a autobiografia? A autobiografia já é quando, né, a própria pessoa narra a sua história, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui na número 1. Após a leitura do texto, responda no seu caderno. Que gênero textual é esse que você acabou de ler? Acabei de dar a dica para vocês, né? Explicando a diferença entre autobiografia e biografia. E aí, a história de Lázaro Ramos, que a gente acabou de ler, né? O que vocês acham? É uma biografia ou uma autobiografia? Muito bem. Quem respondeu? Biografia. Aqui, ó, logo no início do texto, ele diz assim: Luiz Lázaro Sacramento Ramos é um ator, apresentador, cineasta, escritor de literatura infantil brasileiro. Então, aqui no início, né, a gente já mostra que alguém está contando a história, né, do Lázaro Ramos. Então, é uma biografia. Próxima. Para que serve esse tipo de texto na sociedade? Para vocês, vocês acham que a biografia serve para quê? Bem, para a gente poder, né, conhecer um pouco, né, a história de outra pessoa, a vida de uma outra pessoa. Nesse caso, a gente acaba conhecendo, né, muito aí a vida dos artistas, seja cantor, seja ator, né, seja um músico, enfim, a gente acaba conhecendo a trajetória de algumas pessoas, perfeito? E nascer. Sobre quem trata esse texto? Bem, aqui a gente já descobriu, né? No início do texto, né? Quando eu acabei de ler para vocês, ele narra a história de quem? Ele conta a história de quem? De Luiz Lázaro Sacramento. Professora, eu coloquei Lázaro Ramos, tá certo? Tá certo. Né? Popularmente é como a gente comumente conhece ele, né? D. Qual a profissão dessa pessoa? Bem, aqui a gente, né? Como a gente conhece o Lázaro Ramos, a gente sabe que ele é ator. Mas olha aqui, ó, olha quantas coisas o Lázaro ele tem de profissão. Ele não é só ator, ó. Ele é ator, apresentador, cineasta e escritor de literatura infantil brasileiro. Né? Então você tem que colocar isso tudo. Não só que ele é ator, né? Mas que ele também é apresentador, que ele é cineasta e que ele é escritor de literatura infantil. E a próxima, que fala assim: em que ano ele estreou no canal da Rede Globo? Aqui, vamos ver o ano que ele diz aqui, a estreia dele na Globo. Ele fala aqui sim. Aqui, ao passar em testes pela Rede Globo para o papel de Foguinho na novela Cobra de Lagarto, o ator ganhou a simpatia nacional e se tornou um fenômeno. A novela levada ao ar em 2007, né? Então foi em 2007 que a novela foi ao ar. Vamos ao nosso gabarito, que está aqui, ó. Que gênero textual em que você acabou de ler? Bem, biografia, né? O tipo de texto para que serve, para narrar as histórias, né? Sobre quem trata esse texto, Luiz Lázaro, esqueci o aqui, Luiz Lázaro. Luiz Lázaro Sacramento Ramos. A profissão dele não é só ator, né? Cineasta, escritor. E o que ano
Nós vimos ali que eu acabei não botando o ano, acabei botando a série, né? A minissérie que ele estreou. Foi 2007, né? Eu falei, 2007. Vamos agora a mais uma série de perguntas. Número 2. Ainda sobre o texto, explique onde esse famoso nasceu. Então, vamos voltar aqui ao texto. Vamos ver aonde Lázaro nasceu. Cadê a minha caneta? Aí aqui ele diz, vamos lá. Ele está aqui, ó, no segundo parágrafo. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 78 e cresceu em meio ao cenário pobre, porém rico em cultura, na periferia de Salvador. Então, aonde que ele nasceu? Na periferia de Salvador. Em Salvador. Vamos ver a B. Fala assim. O que ele faz além de ser ator, apresentador e cineasta? Vamos lá. Ó, além disso, né, que ele além também ele escreveu histórias infantis, ele também é escritor. Ele aqui no final do texto, da biografia dele, ó, ele diz uma marca dele, ó. O ator, nesse último parágrafo, ó, o ator é um ativista dos direitos humanos e de conscientização contra o racismo. Essa linha aí está saindo meio torta. Então, ele, além de ser, né, ator, cineasta, escritor, ele também é um ativista dos direitos humanos. Vamos ver agora aqui em que tipo de condição social essa pessoa cresceu, né? Ele é onde a gente viu no segundo parágrafo, né, que ele fala lá, ó, ele nasceu em cenário pobre, né, porém rico em cultura, na periferia de Salvador, né? Então foi aí onde ele cresceu, as condições sociais dele. Com quem esse ator é casado atualmente? Bem, isso a gente, né, precisa nem voltar ao texto, mas aqui também no texto ele diz, ó, ele é casado com Thaís Araújo. Lindíssima, né? O que é um ativista dos direitos humanos? Então, para quem não sabe, né, é aquela pessoa que luta, né, para que todas as outras pessoas tenham acesso aos direitos, né? E também como cidadão, né? Direitos, tanto ele de bem e direitos como pessoa, como cidadão. Vamos conferir aqui nosso gabarito, olha lá, onde ele nasceu, na Bahia, Salvador. O que ele faz, além dele ser ator, apresentador, lá, ele é um ativista dos direitos humanos, com a condição social que ele cresceu, lá, ele cresceu em condições muito pobres na periferia de Salvador. Com que esse ator é casado atualmente com a atriz Thaís Araújo, e o que é um ativista dos direitos humanos é uma pessoa que luta para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos como cidadão. Muito bem, vamos continuar, não acabou não. Vamos para a questão 3, que fala assim, sobre as características do texto que você leu, assinale V ou F nos parênteses abaixo. Então, V para verdadeiro e F para falso. Né? Vamos pegar a caneta para a gente poder marcar aqui as partes. Então, vamos lá. Esse texto é uma autobiografia? Falso, né? Ele é uma biografia. O texto está disponível na internet? Olha aqui, ó. No finalzinho, ó, a fonte que eu botei aqui, ó. Aqui a fonte, ó. Então, é uma fonte, ó, da internet, né? Lá, ó. www.biografar biografia biografar e sumido, deve ser resumido, né? .com.br. Então, está disponível na internet, até porque eu coloquei a fonte ali. Vamos botar o Vzinho aqui. A voz presente no texto é do ator? Não, né? Se não é uma autobiografia, uma biografia, não pode ser a voz dele. Falso. Há presença constante de verbos no tempo futuro? Vamos voltar e vamos ver aqui no finalzinho se tem lá verbos chegar, foi, rendeu, juntar,
Participou? Tem. Não, né? Dividia, Não, não tem. Então, também é falso. Também é falso. Próxima e última. O texto não apresenta a vida do ator em ordem cronológica dos fatos. Ele não apresenta... Olha aqui o início do texto. Né? Lá ele começa a narrando, né, os acontecimentos dos fatos dele. Depois o ano de nascimento. Aí vem ele com 10 anos. A parte do teatro, de quando ele teve que fazer o papel lá do foguinho, né? Em Cobras e Lagartos. E depois ele dá o desfecho, que ele também participa aí como ativista dos direitos humanos e tem 2 filhos. Então, é falso. Tu apresenta sim. Falso. Vamos conferir. Só teve uma verdadeira. O texto não é uma biografia, o texto está disponível na internet, o texto não apresenta, né, o Lázaro falando, não há presença de verbos no futuro constantemente, e também ele apresenta a ordem cronológica, ele diz aqui que não. Vamos para a próxima pergunta. Questão 4. Vamos ver o que está aqui. Ai, meu Deus, passei. Eu tô clicando em cima da seta. Aí. Vamos lá. Leia as frases abaixo e indique quais delas traz um fato ou uma opinião. Então, vamos botar, né? Vamos escrever aqui fato ou opinião para as afirmações abaixo. Mas aí a gente tem que voltar ao texto, tá, pessoal? Para saber se realmente é uma opinião ou se é um fato. Lázaro Ramos é um ator, apresentador, cineasta, escritor de literatura infantil brasileiro. Isso é um fato ou é uma opinião? Aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, nesse iniciozinho, ó, começa aqui. Luiz A. Sacramento Ramos é um ator, apresentador, cineasta, escritor da literatura infantil brasileiro. É um fato, não é uma opinião. Né? A gente está sacramentando ele que ele é tudo isso. Então, aqui é um fato. Vou botar um F de fato. Lázaro Ramos é um espetacular ator, apresentador, cineasta, escritor da literatura. Ó, quando ele fala que ele é um espetacular ator, né? Aqui sim é uma opinião. Com apenas 10 anos de idade, Lázaro Ramos aprendeu teatro na escola. Esse aqui tá aqui, ó. Com apenas, nesse parágrafo aqui. Ó. Com apenas 10 anos de idade, Lázaro Ramos aprendeu teatro na escola. Isso é o quê? Um fato. Né? Então, F aqui. De fato. Não é a F de falso não, hein, galerinha? Ai, cadê a caneta? É um F de fato. É casado com a linda atriz Thaís Araújo, tem 2 filhos. E aí? Ó, quando ele coloca aqui, ó, com a linda atriz, é uma opinião. Esse, ó, ficou gigante. Opinião. Em 2013, ele e a esposa voltaram a contracenar juntos no filme Acorda Brasil. É um fato, né? Ele diz aqui, ó. Em 2013, ó, tá bem aqui no finalzinho. Ele e a esposa voltaram a contracenar juntos no filme Acorda Brasil. É um fato. É o que realmente aconteceu e não uma opinião. Então, né, ficou fato, opinião, fato, opinião, fato. Conferindo o nosso gabarito, fato, opinião e fato. Muito bom. Vamos para a questão 5. Tá fácil, né, galera? Vocês estão tirando de letra, tenho certeza. Olha aqui a questão 5, que fala assim. A partir do texto, é correto afirmar que Lázaro foi indicado ao Emmy em 2007 por quê? Ele teve um desempenho razoável na novela, foi fraco enquanto ator na novela, não cumpriu seu trabalho direito, foi o melhor ator no seu papel e exerceu seu trabalho normalmente. Então vamos em 2007 e vamos saber por que ele foi indicado ao Emmy. Tá aqui, ó. Ao passar em testes pela Rede Globo para o papel de Foguinho na novela Cobras e Lagartos, o ator
ganhou a simpatia nacional e se tornou um fenômeno. A novela, levada ao ar em 2007, garantiu Lázaro uma indicação ao Emmy por sua excelente interpretação. Então, ele foi muito bom no seu papel, né? Por isso que ele foi indicado. Então, ele teve um desempenho razoável? Não, ele foi excelente. Então, tá errado. Foi fraco? Também não. Não cumpriu o seu trabalho direito? Também não. Se ele tivesse cumprido, não tinha sido indicado. Foi o melhor ator no seu papel? Sim, né? Exerceu o seu trabalho normalmente? Não, foi até mais para ele poder ganhar, né? Para ele poder, aliás, ser indicado ao Emmy, porque ele fez, né, o melhor dos papéis. Então, a resposta aí, D de dado. Questão 6. Eu repito o texto, né, para a gente não ficar voltando lá no início, nos primeiros slides, para poder reler o texto. Então, vamos lá. Esse texto é uma biografia por quê? Por que esse texto é uma biografia? A. O famoso escreveu somente sobre ele mesmo. B. Trata sobre a vida de uma pessoa. C. Transmite uma opinião sobre Lázaro Ramos. D. Explica um acontecimento na vida do ator. E E. Relata coisas boas na vida da esposa do ator. Então, por que isso aí é uma biografia? Bem, vamos eliminando aqui as questões, né? A, ele fala, um famoso escreveu sobre ele mesmo? Não. Então, seria autobiografia e não biografia, né? Trata sobre a vida de uma pessoa? Sim. De quem é que a gente está falando? Lázaro Ramos. Então, é a B de bola. Transmite uma opinião sobre ele, sobre o Lázaro? Não. É a vida dele, né? Não é a opinião sobre ele. Explica um acontecimento na vida do ator? Não explica um acontecimento. Ele relata a vida do ator. E relata coisas boas na vida da esposa? Não, ele nem cita muito ali, né? A esposa, a Thaís Araújo. Então, resposta B de bola. Fácil. Tá muito mole, professora. Tô gabaritando. Que continue assim para a prova, né, galera? Vamos para 7. Ele nasceu em 1 de novembro de 1978 e cresceu em meio ao cenário pobre, porém rico em cultura na periferia de Salvador. No trecho, a palavra em destaque leva a entender desse trecho que, então a palavra em destaque é o porém. Então, quando ele diz que ele nasceu, né, em novembro e cresceu em meio a um cenário pobre, porém, ele é rico de cultura na periferia de Salvador. Vamos ver o que entende, então? A pobreza fez Lázaro não ter cultura? Claro que não, né? Pelo contrário, ele fala ali, né, que ele é rico em cultura. Então, eliminado A. B. Lázaro Ramos era rico financeiramente? Gente, ele acabou de falar que ele cresceu em meio a um cenário pobre. Como é que ele era rico? Ele é rico hoje, né? Mas quando ele nasceu, não era. O fato de ter sido pobre não quis dizer com relação à bagagem cultural que ele adquiriu na infância. É exatamente isso que está dizendo aqui, né? Ó, ele cresceu em meio a um cenário pobre, porém ele é rico em cultura na periferia de Salvador. Né? Exatamente isso que está dizendo. Vamos combinar, vamos ver o restante. D. Lázaro Ramos foi pobre e sem cultura. E sem cultura? Não, ó, rico em cultura. Errado. A cultura de Salvador é apenas para ricos? Não, a gente acabou de ver, né? Que ele era pobre e ele teve uma excelente cultura. Então, também não é a resposta C de casa. Ficou muito fácil para vocês responderem. Vamos para 8. E última do nosso texto. Assinale a única expressão abaixo retiradas do texto. Não tem o sentido de tempo passado. Então, qual é a única aí que não tem sentido de texto, do tempo? Vamos lá? Vamos ver? Diz assim. Durante os anos de 1998 a 2002, foi âncora do Fantástico. Vamos ver se diz ou não diz aqui tempo. Aqui. Aqui, ó. Pedaço. Durante os anos de 1908 a 2002, foi âncora do Fantástico. Certinho, na ideia do tempo aí. Então, essa tá certa. Não é essa. Neste tempo, o aprendiz de arte cênica e futuro ator global se dividia entre um laboratório de análises clínicas, onde trabalhava para ajudar a sustentar a casa. Então, nesse tempo,
remete ou não a um tempo passado. Aqui, ó. Tá bem aqui nesse parágrafo segundo aqui, desse slide aqui, ó. Neste tempo, o aprendiz de arte cênica e futuro ator global se dividia entre um laboratório de análise onde trabalhava para sustentar a casa. Então, neste tempo, né, quer dizer, é um tempo que passou, então, certinho também. C. Com apenas 10 anos de idade, Lázaro Ramos aprendeu teatro na escola. Então, aqui com 10 anos, tá aqui nesse primeiro parágrafo desse slide. Com apenas 10 anos de idade, Lázaro aprendeu teatro na escola e se apresentava como ator mirim. Também um tempo passado, né? Porque ele não tem mais 10 anos, foi uma coisa que lá atrás. D. Em 2013, ele e a esposa voltaram a contracenar juntos. Então, tá aqui nesse último parágrafo aqui. Em 2013, ele e a esposa voltaram a contracenar juntos. Então, quer dizer, em 2013 também remete ao passado, porque não estamos mais em 2013. Então, também está certa. Sobrou a ela, vamos conferir. O ator é um ativista dos direitos humanos e conscientização contra o racismo. E aí, diz alguma coisa tempo passado, atrás? Não, né? Só uma característica do ator. O ator é um ativista dos direitos humanos e conscientização contra o racismo. Nada de passado, então achamos a nossa resposta. Vou marcar ela aqui. Resposta é, muito bem, era lá o nosso gabarito. Muito bom, né? Falar um pouquinho sobre os atores. Agora aqui nós temos um textozinho, um segundo texto, que tem apenas uma perguntinha. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Então vamos dar uma lida no texto. Vamos lá. Marcos Vinícius de Melo Moraes, que completou seu centenário de nascimento em outubro deste ano. Gente, centenário é muita idade, né? Será que eu chego lá? Não sei. Vamos lá. Nasceu em 1913 no Rio de Janeiro. Se formou em Direito e ingressou na carreira diplomática. Versátil, foi cronista, poeta, dramaturgo, compositor, intérprete e letrista. Alguns de seus sonetos, como o Soneto de Fidelidade, tornaram-se bastante conhecidos. Popularidade e são bastante conhecidos e são considerados obras-primas de nossa literatura. Ganhou popularidade como um dos precursores do movimento da Bossa Nova. E por estabelecer parcerias musicais com nomes como Chico Buarque, Edu Lobo e Toquinho. Com o maestro Tom Jobim, compôs a canção Garota de Ipanema, que está entre as músicas mais conhecidas e admiradas do mundo. Morreu em 1980, deixando uma vasta obra musical e literária. Bem, eu podia ter aproveitado esse texto aí, né, que fala de uma biografia de Vinícius de Moraes, para pegar a música Garota de Ipanema e a gente fazer, né, uma interpretação de letras de canção. Mas não ia dar tempo, ia ficar uma aula muito longa e vocês não iam querer assistir. Porque eu conheço vocês que não gostam de ficar muito tempo no computador, né? Pelo menos não para estudar. Mas, de qualquer forma, tá a pergunta assim. O texto acima pode ser considerado biográfica. Por quê? Né? Por que vocês acham que essa história aqui, ó, que eu acabei de ler de Vinícius de Moraes, né, é considerado uma biografia? Por que é um texto biográfico? Vamos às opções? Vamos lá. A. Empregar verbos predominantemente no presente do indicativo, sem mencionar o passado, nem o futuro do biografado. Gente, impossível, né? Como é que eu vou fazer uma biografia e não vou mencionar o passado da pessoa biografada? Impossível. Essa a gente não vai nem deixar para marcar o erro dela depois, porque ela é muito exorbitante na resposta. Fora de cogitação, né? Porque para ser uma biografia, eu tenho que mencionar o passado do biografado, né? B. Trazer em sua estrutura de verbos de modo e lugar que são fundamentais para situar o leitor em relação ao local e a forma como os eventos ocorreram. Bem, dentro de uma biografia é fundamental usar advérbios?
Não, né? Eu até posso usar, mas ser fundamental para a estrutura da biografia, também não. C. Apresentar detalhes marcantes na infância do biografado, mostrando as influências que ele seguiu para ficar famoso. Bem, né, eu citar os detalhes, ou até mesmo falar sobre a infância de um biografado, ok, né? Mas para que isso seja uma influência para ele ser famoso, não tem lógica, né? Mas também fora de cogitação. D. Mencionar pessoas como Chico Buarque e Edu Lobo, que embora façam parte da vida da pessoa biografada, acabam ofuscando sua figura. Cara, sem se ofuscando a figura do biografado, descogitação. Eu citei, sim, porque são pessoas que fizeram parte, né, da vida do biografado. No caso, do biografado aí é o Vinícius de Moraes. Então, eles não ofuscaram em momento nenhum, né, o Vinícius, pelo contrário, né, marcou a história deles e tinha que ser citado, não tinha como não ser citado. Então, nos sobrou a E, vamos ver. Apresentar os fatos mais marcantes e interessantes da vida de uma pessoa, bem como a importância de sua obra para a cultura do país em que nasceu. Perfeito! Essa é a nossa resposta. Eu tenho que apresentar os fatos marcantes da vida do biografado, né? Tem que estar ali, não tem como não estar. Aí é nosso gabarito, o gabarito é. Então, olha, vocês estão tinindo aí com a biografia e a autobiografia, vocês estão de parabéns. Então, pessoal, a nossa aula acaba aqui, a aula de hoje. E o que eu deixo para vocês aí, uma boa sorte, que vocês prestem atenção, leiam direitinho aí a prova, os textos, tá? Não sai marcando sem voltar ao texto, faz como nem a gente faz nas nossas aulas, sempre retomando aí, né, o texto, fazendo marcações. Ah, professora, mas né, não dá para marcar, mas não tem problema, você pode usar o seu caderno para te ajudar ali, anotando, né? Ah, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, na questão de estrofe de verso lá da canção você anota também. E isso ajuda, facilita para vocês aí, tá bom? Gabaritarem a prova ou até tirarem uma nota muito boa, tá bom? Então, me despeço de vocês hoje. Boa sorte na prova. E aí eu volto, né, nas nossas próximas aulas, já com uma nova unidade, a unidade 2 da apostila 2, tá bom? Beijos grandes e boa sorte na prova. Tchau, pessoal!